Quem pode ficar de pé, fique. Quem não pode, pode continuar sentado, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 10, e versículo de número 40. Aleluia, quem já achou o texto diz amém. Diz assim, querida igreja de Jesus. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? E disse-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Levante a Bíblia ao céu e diga assim comigo, Senhor Jesus, fala conosco, através da sua preciosa palavra, em nome de Jesus. Senta a igreja santa e remida de Jesus e glorifica o Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia. Querida igreja, eu peço a atenção dos irmãos, prometo diante do Senhor, de ser mais clara possível dentro daquilo que o Senhor colocou em meu coração. A palavra de Deus revela uma passagem em que a maioria dos crentes, ao menos, já conhece ou já ouviu algum dia essa pregação. É importante e necessário nós compreendermos o cenário da época e como funcionavam as coisas nessa época. Nessa época, tanto a vida política, social e religiosa, o papel da mulher e do homem eram bem distintos. A mulher não tinha tantas oportunidades em eminência com relação a conhecimentos do Torá, não tinha oportunidade também de recitar orações das refeições, nem também tinha oportunidade de estudar o Torá, como havia dito, mas também os rabinos também não tinham, os escribas não tinham o dever e nem tampouco a obrigação de ensiná-las as escrituras. Logo, essas mulheres também não podiam ser discípulas de rabino e de mestre algum, porque o seu papel na sociedade da época era em servir a família e servir a sociedade, de forma que o ambiente que proporcionou a criação de Marta e Maria fez dela mulheres virtuosas. A mulher de provérbio, a mulher virtuosa, é uma mulher que trabalha muito. É uma mulher que coordena a sua casa, é uma mulher que você vai vendo em provérbios, que é uma mulher extremamente dedicada a serviço, a servir. Então a mulher desde pequena, ela era incentivada e criada a ponto de ser serva, de servir os visitantes, de servir a família, de servir quem podia servir. Esse era o papel dela. Mas Jesus veio quebrando esse paradigma, fazendo com que essa barreira caísse por terra, fazendo das mulheres interlocutoras do Evangelho. Agora elas podiam ouvir a palavra, ouvir o que Jesus tinha a ensinar. Só que quando Jesus está indo em direção a uma cidade, ele para na aldeia, que é a aldeia de Betânia, a aldeia de Marta e Maria. E ele chega na casa de Marta e Maria para ali se hospedar. E como uma mulher atípica da época, que era Marta, a primeira coisa que ela faz é tentar preparar a casa, o alimento. Irmãos, eu digo para as mulheres, porque os irmãos se importam com outras coisas. Quando você vai receber uma visita em sua casa, que alguém te liga, olha, a sua amiga, a sua parente que está vindo lá de Santa Catarina, ou aquela irmã que está vindo de Cascavel, Medianeira, vai vir fazer visita na sua casa. Ou vai vir para Natal, você já prepara, não, fulano, ô marido, compra lá uma carne abençoada para me fazer aqui de panela. Já dá ordem para as filhas, ó, vai ajeitando os quartos, deixa tudo limpinho. Porque a gente, mulher, aprende também a cuidar da casa, porque isso é bom. E é louvável, não é errado a gente cuidar da casa. Marta agora, ela está
empenhada em trazer uma boa recepção àqueles que estão hospedados em sua casa. E como uma mulher virtuosa agora, ela está se preparando, quem sabe sovando um pão, preparando uma bolacha, tirando uma carne, ou quem sabe ali pedindo para algum servo matar algum animal fresco para fazer naquele momento. E ela está fazendo com muito esmero. Só que essa intensidade de trabalho e o perfeccionismo desta mulher, porque quando a gente gosta de ver todas as coisas no lugar, um pano que não é dobrado, uma almofada que não está no chão, imagino eu que Marta agora, pelo perfeccionismo que ela trazia e quem foi criada, ela está agora um pouco atribulada porque ela não está dando conta sozinha de toda aquela tarefa a ser feita. A tarefa que ela está fazendo era necessária ser feita. Alguém tinha que fazer. Alguém tinha que fazer aquela tarefa. Só que o porém de Marta, todos nós queremos ser a Maria que adora. Todos nós queremos ser a Maria que pega o vaso de alabastro e quebra e unge o corpo de Jesus. A gente quer ser Maria. E um pouquinho da nossa soberba a gente acha que é. A gente até acha que é. Porque a gente vem no culto, porque a gente adora, porque a gente sapateia, a gente acha que é Maria. Só que tem porém que o dia a dia nosso a gente não demonstra ser Maria. A gente demonstra ser Marta. Quem era a Marta da história? O texto diz assim, no versículo 40. Marta, porém, nessa história, a sua irmã está aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. De um outro lado do cenário está Marta, porém, estava distraída em muitos serviços. Repita comigo, distraída. Repita comigo, distraída. Eu gostaria de chamar a atenção da igreja um pouquinho para esse subtema. A distração tem sido uma arma letal que Satanás tem usado para matar os crentes. A distração tem sido uma arma de ataque do inferno contra a igreja. Por quê? Porque nós que participamos da ceia, que ouvimos a sua palavra, que recebemos o penhor do Espírito Santo, nós sabemos dizer não para caipirinha que aparece na mesa, ou algum parente que oferece, para prostituta que se oferece, para o pecado escancarado como adultério, mentira, falcatruas. A gente foge porque a gente não quer perder o Espírito Santo. E nós sabemos que se a gente peca voluntariamente, podemos perder a graça de Deus. E Satanás, sabendo que a gente foge do pecado, ele usa a artimanha de colocar a distração, porque a distração, ela vem como uma obra que não é pecado, mas que tira o foco do crente do que verdadeiramente é o seu propósito. O que, irmã Samara? A distração vem com algo bom, aparentemente bom. Por exemplo, uma amizade no trabalho. Por exemplo, uma porta de emprego que se abre, em que você vem contar, recebi uma bênção de Deus. Mas aquele trabalho vai exigir tanto de você. Aquele trabalho vai exigir o tempo que você tinha antes com Deus. E agora você começa a ambicionar coisas que outrora você não ambicionava. Agora você quer comprar aquele terreninho que está do lado da sua casa. Então já agora, aquele horário de trabalho você vai intensificar mais, porque você precisa ganhar mais. E daí você pensa, ganhar dinheiro não é pecado, trabalhar não é pecado. E Satanás, ele vai ganhando campo. E quando ele vai ganhando campo, ele vai te esfriando. E se ele consegue te esfriar, ele te derruba. Ele te derruba que você nem percebe que caiu. E Satanás tem usado desse artifício. Se no passado já havia distrações, imagine nesse século, com o manjar de Satanás na nossa mão.
Quantos de nós, meus irmãos, para ler a Bíblia, fazer um estudo bíblico de 2 horas, dá sono, a gente perde até a linha de argumentos para a gente estudar, mas para ficar no celular vendo coisas que não edifica, que talvez não seja pecado, mas que não te acrescenta, a gente fica e naquele engano, mas não é pecado, porque eu estou ouvindo a palavra no celular, não é pecado, porque eu estou aqui, vendo o testemunho no celular, e de repente você está vendo o testemunho, vem uma notificação de uma outra coisa, e você fica curiosa, e você fica curioso, e sai daquilo, e vai para outro lado, e de repente você já nem sabe de onde que te levou a pegar aquele celular. Eu estou dizendo uma coisa, mas há pessoas que se empenham tanto, fazem tanto na igreja, e tão pouco com Deus. Porque, meus irmãos, eu sei que hoje em dia é difícil até quem faz alguma coisa na igreja, mas não se engane, ser usado não é sinônimo de estar conectado com Deus. Dons não significa que as pessoas enganam muito, porque vem um pregador usado numa revelação, numa profecia, mas aquela pessoa está tão empenhada na obra, mas esquece do momento do particular com Deus. Isso é muito sério, irmãos. Deus vai pesar a obra de cada um, mas se Deus pesar a minha obra e a tua obra, a gente não tiver comunhão com Deus, de nada adiantará. Ninguém é salvo pela obra, a verdade é. A obra, ela nos dá direito a galardões nas recompensas dos santos. Mas a gente que fica apoiado, Deus está me usando, então meu nome está escrito no livro da vida. Vale mais, meus irmãos, talvez você nunca tenha pisado num púlpito, mas tendo vivido uma vida íntegra diante de Deus, ter sido testemunho de Jesus onde você passa, do que, meus irmãos, muitas vezes ter o prazer de falar em público, estar no púlpito, mas no último dia ser reprovado diante de Deus. As coisas e a minha visão mudou desde o dia que eu entendi que Deus, Ele não pesa a minha obra em si, mas a minha intenção. Tudo que você vai fazer, Deus vai pesar a tua intenção, o que brota no teu coração primeiro. O que te levou a vir aqui hoje no culto? Examine-se e pergunta a ti mesmo. O que te levou você vindo da tua cidade para cá hoje? Eu vim, irmã Samara, porque se eu não for, a irmã lá de Ampere vai ficar brava comigo. E quando eu fazer o evento na minha igreja, eles não vão me apoiar. Agora, se você veio para a igreja hoje, eu vou lá porque eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu vou lá porque eu quero ouvir a tua palavra. Nem que ela venha como vara, mas eu quero ouvir. Nem que ela venha como um confronto, mas eu quero ouvir. A distração, o perigo da distração, que ela se disfarça em coisas boas. A Bíblia diz que Ló se perdeu por causa de ser distraído e ser fascinado pelas campinas de Sodoma e Gomorra, que a Bíblia diz que era como o jardim do Éden. Ele fez a escolha quando partiu da presença de Abraão. Ele olhou as campinas de Sodoma e os olhos ficaram encantados com as campinas. E quando veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra, uma das orientações de Deus para Ló era: não pare na campina, porque a campina vai fazer você ficar seduzido por ela de novo. Não pare na campina, mas escapa-te por tua vida e sobe nos montes. É o momento que Deus está bradando em meu coração e no coração daqueles que nem ouvidos: escape-te por tua vida. Não seja seduzido pelo que tu vê. Não seja seduzido pelas coisas deste mundo, para que você não caia. Há grandes homens de Deus que poderiam ter vivido os grandes propósitos,
Não adianta a gente dizer: ah, Deus fez a promessa, Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Mas se você não estiver na brecha, Deus não cumpre promessa. A nossa distração faz com que a promessa de Deus se adie na nossa vida. Quantas coisas de Deus você poderia estar vivendo hoje, se você não tivesse distraída, se você não tivesse distraído. Aí você pensa: mas Samara, não estou distraída, não estou distraído. Qual é o grau de prioridade que Deus tem na sua vida? Qual o grau de prioridade que o Espírito Santo, a palavra, momentos com Deus tem na sua vida? A importância, o grau de importância que você dá, é o nível também de comunhão que você tem com Deus, ou também o nível de distração que está te distanciando de Deus. Sansão tinha uma promessa, já tinha autoridade como juiz, tinha o Espírito Santo que o tomava possantemente, tinha pais que os conduziam à presença de Deus, mas ele foi distraído pela beleza de Dalila, pelas palavras de Dalila. Distraiu Sansão. Ele ficou tão distraído que o Espírito Santo se foi e achou que o Espírito Santo estava lá. E quando ele percebeu, já tinha ido, e foi o olho, foi para o cativeiro. É a promessa que ele tinha, ele foi distraído. Davi não precisava passar o que passou com Absalão, e que passou com Aminão, ou o estrupo de Tamar, sua filha. Se um dia ele não tivesse te distraído no terraço do palácio, enquanto o seu povo estava em guerra, o que estava fazendo Davi? Passeando no terraço, vendo a esposa do seu melhor amigo tomando um banho seminua. Foi seduzido pelas curvas de Betseba. Foi seduzido e chamou para o seu aposento, mas estava tão distraído que nem percebeu. Engravidou, mandou matar Urias às ocultas. Mas Deus estava vendo, querida igreja de Jesus. Satanás, a distração faz com que você não perceba que você está em guerra. Você ri quando vê um celular, ri de uma piada. Parece estar tudo bem, porque Satanás está te distraindo. Você não vê a guerra que está acontecendo. Você não vê Satanás se arrastando como um serpente, tentando abocanhar os seus filhos, os seus netos, trabalhando na mente e no coração. Você não consegue enxergar porque você foi cegado, não vê a guerra que está acontecendo. A Bíblia diz que quando o Senhor mandou Gideão, Gideão vai lá e convoca o povo para a guerra. 32 mil ouviram o soar da trombeta, certo? Mas o Senhor disse assim: Gideão, faz o povo descer as águas e ali os provarei. E quando o Senhor fala ali os provarei, está dizendo: eu quero ver quem realmente está distraído. Porque para uma guerra você não pode estar distraído. O inimigo vem e te tira a cabeça. E quando descem as águas, a Bíblia diz que, fala assim, vai lá e vê como eles tomam água no ribeiro. Aqueles que pegarem água com a mão e levarem a boca, cuidando ao redor, esse separa para mim. Mas aquele que for direto, ó, já com a cabeça na água e tomando com a boca, igual um cão, separa esse também, que eu não vou querer não. Porque gente que não prioriza, que não esteja atento na guerra que está acontecendo, não pode entrar. A Bíblia diz que Deus separa aqueles que estão atentos. Amados irmãos, há uma guerra aí, e você não está vendo com teus olhos carnais. Há uma batalha. Se Satanás, ele se incomoda quando você não está distraído. Porque se você está atento, você incomoda o reino das trevas. Você sente a presença do bicho nos ambientes que você entra, porque você está em guerra.
Você sente a energia do diabo lá, e o teu sangue de Jesus tem poder, ainda que os teus olhos não vejam a visão, você sente ele, e ele se incomoda quando você é esperto, quando você é vigilante, porque a tua presença, sendo vigilante, destrói as armaduras de Satanás, as armadilhas do diabo. Um crente vigilante, meus irmãos, não tem macumba que pega nele. Um crente vigilante, ele sente o lugar que é para ele pisar. Ainda que não tem nada demais, irmã Samara, não tem nada de pecado ir lá, mas o Espírito Santo que deixa ele vigilante diz: lá você não vai, lá tu não pisa. Quantas pessoas que deixaram de ouvir o Espírito Santo porque estão distraídos com tantas coisas. A distração nos leva à ruína, irmãos. Mas há um homem na Bíblia que ele não se distraiu. E esse homem estava em uma guerra, em uma meta. Ele tinha um propósito. Olha para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do teu lado, fala: você tem um propósito. Fala mais alto, mulher. Fala: você tem um propósito, irmã. A tua vida, irmão, tem um propósito. E Satanás quer desviar você desse propósito. Neemias sabia o propósito pela qual ele foi lá para Jerusalém, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Quem tentou distrair Neemias? Sanbalate e Tobias, convidando para um jantar. Olha, reunimos aqui um jantar entre as autoridades, e você tem uma cadeira especial, porque é uma autoridade. Se ele não fosse vigilante, e deixasse a soberba de machismo entrar nele, não, mas é uma cadeira especial, vai ser uma conferência, com um jantar especial para as autoridades. Ele não, falou assim: olha, não posso não, estou numa grande obra e não posso parar. E não foi uma vez o convite, foi a segunda, foi a terceira. E tem gente que ainda sabe que é do diabo. Senhor, se convidar 3 vezes porque é de Deus, mas você sabe que é do diabo. Amados irmãos, não precisa fazer prova, se o Espírito Santo de Deus já te falou, já te orientou. Há pessoas que ficam pedindo sinal. Senhor, se é um sinal, vai convidar pela 3ª vez. Sabe que o diabo vai parar de insistir contigo? Se você está vigilante, não está distraído, o inimigo não rouba a bênção, não atrasa a promessa, porque você está vigilante na presença de Deus. Por isso que Paulo escreve ao jovem Timóteo dizendo, no 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 4: aquele que milita não se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. A gente que foi chamado, meus irmãos, não pode ficar embaraçado com as coisas dessa vida. A gente quer muito ser a semente que foi plantada em boa terra, é ou não é? Que produziu fruto 60 e outros 100. Mas às vezes a gente está sendo a semente que é plantada entre espinhos, que os cuidados dessa vida sufocaram a planta. Quantos que não conseguem fazer mais nada para Deus? Porque os cuidados dessa vida têm sufocado a sua vida. Não consegue mais orar, não consegue se concentrar na oração, porque deixa a notificação ligada. Pelo amor de Deus, vai orar, me tira a notificação de celular. Vai orar, se preciso for, desliga o celular, liga o rádio com fundo musical, se gosta de orar. Não é tempo da gente ficar distraído, irmãos. Se a gente continuar distraído, Satanás vai dar rasteira na igreja. O Senhor Jesus disse: estáis, pois, apercebido, para que esse dia não pegue de surpresa. E eu entendo, e você entende, que estar apercebido é estar atento. E a gente está ficando desapercebido, irmãos. Os sinais já não nos causam mais temor. A gente vê os sinais do Apocalipse e a eminência da volta de Cristo, e isso não causa mais temor na gente. A gente vir cedo para a igreja, orar, ser mais santo.
Eu não estou dizendo ser mais santo para levantar o tupete e dizer assim: ó irmã, essa cor aí não agrada a Deus. Eu não estou dizendo não, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais quebrantado você fica, mais santo você fica, mais amor você tem pelas almas, mais carinho de tratar as pessoas a gente tem. Por isso que o Senhor disse: aquele que é santo, santifique-se mais. É mais, irmãos. Não precisa ter regulamento para regimentar a sua vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus não fica ordenado por normas, ainda que a norma é para a ordem da igreja. A norma de uma igreja não é código secreto para entrar no céu. A norma da igreja é para manter ordem na igreja. Agora, código secreto para entrar no céu, Jesus já comprou. É a palavra de Deus que é o guia. O Espírito Santo foi te dado como selo para tu não ser enganada, não ser enganado. A palavra de Deus diz que Marta estava distraída com muitos afazeres. Limpar a casa é pecado? Espera lá. Limpar a casa é pecado, irmãs? Não. Fazer comida para visita é pecado? Não. Ela não estava fazendo nada de pecado, mas ela ficou agarrando tanta coisa que perdeu o foco. A Bíblia diz que ela estava distraída com muitas coisas, a ponto de chegar para Jesus inquieta. Ainda a irmã sentada. Só quem tem irmã, que foi criada com um irmão, você entende, eu acho que é a noção que Marta estava. Vontade de pegar pela goela da Maria. Quando você está limpando toda a casa e vem aquela irmã com aquela pata tudo suja da terra, assim, pá, dá vontade de dar uns tabefes na orelha e fazer voar lá para a glória. Agora imagina, como irmã, ela olha para Maria: vem me ajudar, ali por trás assim, vem me ajudar, está cheio de coisa para fazer, tentando disfarçar a visita. E Maria nem, está muito bom aqui. Daí ela chega para Jesus: Jesus, dá licença, interrompe o ensinamento de Jesus, fala assim: tu não te importas? Tio está fazendo tudo sozinha. Marta não está só pedindo para Maria ajudar, ela está tentando arrancar de Jesus validação, reconhecimento. Quando diz: o Senhor não se importa de eu estar fazendo tudo sozinha, ela quer validação aqui, que alguém se importe. Irmãos, tem gente que se mudar o vaso 10 centímetros, ele quer que o pastor olha: parabéns, irmão, você está cuidando do púlpito. A pessoa, se alguém não falar, não faço mais nada, porque ninguém reconhece que eu faço. Se não citar o nome daquela que limpa a igreja, não limpo mais, porque o pastor não me agradeceu no culto de doutrina. Quer reconhecimento, porque custou fazer aquilo. Mas quem está aos pés de Cristo não precisa de reconhecimento, porque o reconhecimento já está garantido de Jesus. Pede para que ela venha me ajudar. Ela tinha certeza que Jesus ia mandar a Maria ajudar, por causa do ambiente da época, que as mulheres faziam. Mas para surpresa dela, Jesus olha para ela: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Escute, irmãos, eu gostaria de fazer uma vírgula aqui no sermão. Eu estou de forma surpreendente e não sei nem dizer a palavra em português para dizer o que eu quero sentir agora, o que eu vejo. Eu vejo tanta gente que tem dinheiro, que não tem dinheiro, pobre, rico, tomando remédio para depressão, remédio para humor, remédio para acordar, remédio para dormir. E eu não estou aqui fazendo essa ênfase para criticar quem toma. E eu estava no meu trabalho e a minha patroa, ela está terminando a faculdade de psicologia e está fazendo a parte
que é uma parte que estuda o comportamento humano, que esqueci agora não. E eu perguntei a ela e disse, inclusive ela toma remédio controlado. E eu falei, Carol, eu gostaria de saber, você que estuda comportamento humano, psicologia, enfim, você vai tratar tanta gente problemática. Eu percebi de uns tempos para cá que muita gente está tomando remédio. E eu estou me sentindo um corpo estranho porque eu não tomo remédio. Tá assim, parece que todo mundo está são e a gente que está louco que não toma. E eu falei bem assim, tem alguma coisa errada. E o que os seus estudos explicam acerca de tanta gente doente, emocionalmente e mentalmente? Eu falei assim, será que alguma comida que a gente está comendo está deixando o povo meio fraco? Ela falou assim, não, Samara, é que é o seguinte, o mundo que a gente vive está muito acelerado. E as redes sociais e o mundo que gira muito rápido. As pessoas começam, a mulher tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que ser uma boa mãe, tem que ser uma boa esposa. Ao mesmo tempo não consegue fazer muita coisa. E começa a dar pane no sistema. É muito, o homem é a mesma coisa. Às vezes vê o colega tendo um carro, comprando uma casa, e a pessoa ainda está de aluguel, e começa a ficar naquela desenfreadura na vida, e a mente que sofre. Pois bem, dentro daquilo que a ciência explica, e dentro do que a palavra explica, Marta estava ansiosa e afadigada. Por causa de quê? Por causa de muitas coisas. O que nos deixa ansiosos demais e afadigados demais, não só muitas coisas que a gente tenta fazer e não consegue, como as coisas que a gente quer ter e não tem condição de ter. E a gente fica numa busca desenfreada que Deus não quer que a gente busque. E que existe uma palavra que o Senhor disse aos Filipenses, diz, regozijai-vos sempre no Senhor. O que significa isso, irmãos? Que a gente não cultiva um espírito de contentamento. Que é isso? Estar contente com o que tem. De ser grato com o que já conquistou. A gente sempre compara a nossa vida. Eu só serei feliz quando comprar aquele carro tal, quando eu terminar minha cozinha, quando comprar minha máquina. A gente fica naquele desenfreamento e esquecemos da palavra que diz, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. E essa ausência nossa de querer muita coisa, de estar correndo atrás de coisas, está deixando a gente ansioso, está deixando a gente cansado. Tem quantas pessoas que em culto normal, vamos lá, vocês fazem parte dos cultos, que em culto normal, tem irmãos que já não conseguem nem dar glória a Deus, porque dorme no culto. Às vezes não tem força nem de cooperar, porque é tanta correria durante o dia, que chega à noite que perde as forças de adorar a Deus. Oh, irmãos, o Senhor quer trazer cura de ansiedade. Deus quer tirar a fadiga, porque o fardo de Jesus é leve. Deus quer trazer um espírito de contentamento para a igreja. De que quando você vir na igreja, você ficará alegre, feliz. E no trabalho, mesmo que levante 5 da manhã, vai estar feliz. Mesmo que ganhe um salário mínimo, mas vai estar feliz. A ponto do ricaço olhar para você, eu não sei como que ele está feliz. Eu não sei como ele quer ser tão feliz só com essa bicicleta. Eu não sei como, aonde ele acha felicidade se ela só usa essa havaiana no pé. Da pessoa olhar para você e dizer assim, eu queria ser igual a você. Queria ser feliz igual a você. Sabe o que é isso? É ter o espírito de contentamento, que é o fruto do espírito. Amados irmãos, e aquela Marta fala, Senhor, manda que ela me ajude. Jesus fala, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas é necessário uma coisa. Em outras palavras está dizendo, você está afadigada e ansiosa porque você pegou muita coisa para fazer.
Mas uma coisa que era para você fazer, você não fez. Uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Ou seja, a Maria fez a escolha necessária e escolheu a boa parte, que era não só dar comida para a visita, era sentar e conversar com a visita. No caso de Maria, Maria sabia que era necessário fazer uma boa recepção, mas que o momento mais importante para ela era ouvir Jesus falar, era ouvir Jesus ensinar. Aos pés de Cristo denota que ela é uma discípula de Cristo. Aos pés de Cristo ela está aprendendo com o Senhor. Só que tem um porém, e isso me doeu lá dentro. Escute o que eu vou dizer. Que Jesus não chamou ela para sentar para ouvir. Em nenhum momento da Escritura Jesus chama Maria, senta aqui que eu vou te ensinar hoje. Jesus não convidou ela. Jesus não deu um mandamento para ela. Ela foi por escolha própria. Brotou nela. Ninguém mandou ela sentar. Jesus não te obriga a você ter o teu devocional, a ter o teu particular com Deus. Ele nunca vai te obrigar. Mas se você fazer de livre e espontânea vontade, amanhã levantar de manhã cedo, amanhã é domingo, separa uma meia hora para falar com Deus. Tranca a porta do teu quarto. Comece com meia hora. Pega um tema, não consegue ler a Bíblia capa a capa? Pega um tema para estudar. Pega sobre fé. E vai fazendo anotações de versículos para você memorizar. A princípio, talvez você vai dizer, irmã Samara, não senti nada. A gente não pode negligenciar uma coisa. Que anos, ou quem sabe meses de ausência, não será coberto por causa de um dia de devocional. Mas um dia de devocional, a cada manhã, ou a cada tarde, ou a cada noite, um momento com Deus, vai fazer uma diferença gigantesca, a ponto de Maria, a partir deste momento, dessa decisão de sentar para ouvir Jesus, de escolher a boa parte, ela tem uma percepção das coisas de forma diferente de Marta. Quando você ouve a voz de Deus e você escolhe uma boa parte, a tua percepção de reino, a tua percepção da vontade de Cristo é diferente daqueles que não escutam. Por quê? Porque quando morre Lázaro, Marta vai ter com Jesus como Maria também foi ter com Jesus. Porém, Marta faz a mesma pergunta que Maria também fez, porém com outra intenção. Marta chega, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Jesus começa a tentar explicar para ela, assim, Marta, tu crê que eu sou a ressurreição e a vida? Sim, Senhor, eu creio que no último dia, ela escutou uma parte da mensagem. Eu creio, Senhor, que no último dia, o Senhor vai ressuscitar ele, Senhor. Marta, tu crê que eu sou a ressurreição e a vida, Marta? Mas é como se faltasse a escola dominical, faltasse o culto de doutrina. Então, Senhor, eu creio no Senhor. Pera lá, que eu faltei na aula aquele dia, eu vou chamar quem nunca faltou. Maria, é o seguinte, Jesus está lá te chamando. Vai lá, tem uma parte que eu não estou entendendo o que ele está falando. Maria chega. E quando ela chega, ela já conhecia os pés do Salvador. E ela chega, ela se lança nos pés de Jesus e diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. E muitos judeus vieram junto com Maria e todos choravam. Jesus começa a se comover por dentro e fala, Maria, onde colocaram ele? Não tem um questionamento, não tem nada de palavra, igual falou com Marta. Me leva aonde que ele está. Maria não questionou nada e foi até onde, do lado de Jesus, até onde Lázaro tinha sido sepultado. Mas lá naquele cenário de dor, todo mundo chorando, de luto, era o 4º dia que Lázaro já estava enterrado na sepultura. O Senhor Jesus faz uma oração, gratidão ao Pai, porque sempre tem me ouvido. Termina a oração,
olha para Marta e diz: Marta, tira a pedra. Marta faltou o dia da escola bíblica que ela precisava estar. Marta faltou o dia que ela para orar e ela não orou. Marta ainda estava com o eu carnal ainda na terra, mesmo seguindo a Jesus. Ela disse: Senhor, já é 4 dias, já cheira mal. É difícil, isso nunca aconteceu. Marta, eu já pedi para você tirar a pedra. Obviamente, meus irmãos, só para você ter uma ideia, a pedra era gigantesca. A pedra, uma mulher não podia empurrar aquela pedra sozinha. Por que Jesus pediu para ela tirar? Porque Jesus estava tentando ensinar ela outra coisa, e não a remoção física de uma pedra. Jesus estava tentando ensinar: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu já te falei, menina. E quando o milagre acontece, Marta começa a aprender algumas coisas. E um dia, em um jantar, que tinha gente fariseu, tinha os discípulos, quem estava servindo a janta? Marta. Marta estava questionando? Não, ela estava ficando quietinha. Mas Maria, que aprendeu a comunhão com Jesus, sabia que Jesus ia ser morto, compreendeu o sacrifício de Jesus, e ela compra um perfume de nardo puro, coloca num vaso de alabastro, e ela chega, ela quebra toda a regra de decência naquele momento. Não que ela está sendo indecente, mas eu estou dizendo os tabus da época. Ela quebra o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus, sobre o corpo de Jesus. E ela começa a chorar, porque aquele que muito foi perdoado também muito ama. E ela começa a secar os pés de Jesus com os cabelos. Quem está ali não entende a comunhão que ela teve, a parte boa que ela escolheu. Ninguém vai compreender o teu nível de entrega, irmão. Vão questionar: irmã, não precisa tudo isso. Para quê? Porque Deus só quer o coração. Ninguém sabe o teu nível de entrega. Ninguém experimentou o teu nível de entrega para dizer o que pode e o que não pode. Você sabe, você chegou até os pés de Cristo. Você sabe o quão valioso é estar lá. Os discípulos que andavam com Jesus: que desperdício. Jesus fala bem assim: o que ela fez, quero que seja lembrado. Ela me preparou meu corpo para a minha morte. Estou falando para vocês, discípulos, quanto tempo que eu preciso ser morto, mas essa daqui entendeu. Às vezes, meus irmãos, escolher a boa parte te traz dores, mas te dá prazer estar na presença de Deus. Jesus não vai te obrigar a você a escolher a boa parte. Você não vai sair deste culto aqui, com uma correntinha no pescoço, dizendo: agora você vai para a oração. Ele não vai te obrigar. E nem tampouco eu vou conseguir convencer você, por mais que eu adiante a ministração até a meia-noite, explicando acerca da palavra, se isso não parte do seu coração, de você, a sua decisão, diante de Deus, de você perguntar para Deus: Senhor, eu quero viver o teu propósito na minha vida, sem distrações. Eu quero te servir, Senhor, sem distrações. Isso não quer dizer que você não vai limpar mais a sua casa, mulher. Isso não quer dizer, irmão, que você vai pedir a conta lá no teu trabalho, porque agora eu quero viver só no Espírito. Daí a conta de luz vai vir, a conta de água vai vir. É fazer as coisas terrenas sem que elas comprometam o teu propósito com Deus. E tem como. É você pensar no céu, é você pensar em Cristo, é você não perder o foco. Por qual propósito? A maioria das pessoas no leito de dor, quando estão já para sair dessa terra, a maior dor que as pessoas têm não é o carro que não conseguiu comprar, não é a casa que não conseguiu terminar. A maior dor das pessoas, aquelas que creem em Deus, é de realmente não ter vivido aquilo que Deus queria que elas vivessem. Será que eu fiz tudo que era para ter feito?
É uma sensação quando a pessoa está para morrer. Eu fiz tudo que era para ser feito. Será que realmente eu vivi tudo aquilo que o Senhor queria que eu vivesse? Quantas pessoas que quando estão morrendo falam: Senhor, eu tenho que ficar mais um pouco, porque eu preciso cuidar do meu filho, do meu neto, do meu marido, da minha mulher. Senhor, o que vai ser do meu filhinho pequeno sem mim? E a gente faz barganha com Deus. Senhor, como se a gente dissesse: Senhor, eu não quero morrer, mas pelo menos olha, alguém precisa de mim na terra. Mas se a gente olhasse agora, a gente que com vida está, com saúde, e tomasse uma posição agora, não no leito. Eu passei, depois que a irmã Marlene nos convidou para vir aqui, que a gente já havia tratado uma data, né, irmã? Eu passei por uma cirurgia às pressas. A minha apendicite estava para estourar, estava muito inflamada. E eu trabalho de diarista em Foz do Iguaçu. Todo dia trabalhando. É como se... É fácil a gente atribuir tudo que é coisa ruim para o diabo, é ou não é? Ficou doente, é o inimigo. Mas ficou sem emprego, fechou a porta, é o diabo. A gente sempre atribui as coisas ruins a Satanás. Mas irmã Samara, mas é do diabo, escute só. Há momentos em que Deus coloca o pezinho assim, para a gente cair. É só para você pensar um pouquinho mais. Às vezes a porta se fecha, não é porque Deus quer ver você desempregado. É só para você refletir um pouquinho mais. Existem coisas que são permissões de Deus e é vontade de Deus. E às vezes Deus permite a gente ficar doente, ficar com dor. A gente que a irmã dói e Deus não cura a gente. Porque através da dor, Ele quer que você busque Ele. E Ele não vai te curar. Eu não estou dizendo que isso é uma lei determinante. Mas muitas vezes Deus não vai te curar, porque Ele está dizendo: esse é o espinho na carne que eu te dou, para tu me buscar. Aquela batalha acirrada e você já orou e nada aconteceu. Porque Deus está dizendo: eu quero que você me busque. Porque essa fraqueza, essa dor, o meu poder se aperfeiçoa em você. Quantos que estão aqui, vêm com dor na coluna, não param de tomar remédio controlado, precisam tomar remédio para dormir, já pediu a cura para Jesus. E ainda estão passando pelo vale e Deus diz: a minha graça te basta. Teca labasturianda lá vai. Meu Deus. É Deus colocando a gente em situações dizendo: você é minha. É como se Deus desse um tapão na gente: toma, distraído, me busca. Mas é como se Ele dissesse: me busca, mas eu não te obrigo. Eu escutei uma voz muito linda e suave quando eu estudava essa mensagem. E o Senhor falava comigo: minha filha, eu não te obrigo nada. Mas era uma voz tão cheia de amor. Mas Ele dizia: mas se você fizer, é como se deixasse reticências. Mas se você fizer, não, mas eu não te obrigo. Mas se você fizer, não precisa a regente ver. Não precisa o pastor ver. Você não precisa postar no status orando, hashtag 3 da manhã. Ou para quem vai no monte, subir na mata, hashtag orar no monte, aleluia. Está entendendo? Não precisa ninguém saber da tua comunhão com Deus, das tuas horas de oração, ou o teu momento devocional. Vou fazer devocional, vou tirar uma foto. Momento de devocional com Deus. Já tirou foto, já foi devocional. Faça, é particular, você e Deus. Não precisa ninguém saber. Já sabem aqui na igreja. Não posta nada. Agora, se você quer fazer um vídeo de instrução bíblica, mas daí, essa é a parte, isso é obra. Você pode fazer um vídeo assim: irmãos, eu quero citar uma palavra, faz um vídeo lá, posta no status, não tem problema, é obra, vai alcançar vidas. Mas o teu particular com Deus é diferente. Que o Espírito Santo de Deus
Continua falando no seu coração e no meu coração. Olha para o irmão que está do seu lado e encerramos a mensagem. Olhe para a irmã que está do seu lado. Fala, escolha a boa parte. Alguém entendeu o que é boa parte? Vocês compreenderam que a boa parte é estar no teu particular com Cristo? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o ano está praticamente se findando. Estamos em novembro, logo em dezembro. Eu gostaria de saber se vocês já sabem o propósito de Deus para a vida de vocês. Irmã Samara, eu estou vivendo como um barco sem vela. O vento está batendo e o barco está levando. Eu quero que você termine esse ano sabendo o propósito teu na terra e vivendo ele na terra, para que 2026 você viva o melhor de Deus nessa terra. Coloque uma mão no seu coração. Senhor meu Deus e Pai, a tua palavra, Senhor, foi ministrada nessa noite.